Pô, o computador quântico aí, a gente tá ouvindo muito falar dele. Agora teve uma notícia recente do Google que falou que resolveu um problema, uma conta que demoraria não sei quantos bilhões de anos, milhões de anos, em alguns minutos, e a gente fica perdido e fala, meu, como pode isso? Um computador quântico que a gente nem viu aí, não sabe muito dele, e tá resolvendo essas questões. A gente pode começar por onde? Falando a diferença do computador quântico pro computador normal, falando se tudo isso é verdade ou exagero, o que... Bom, vamos aproveitar então que nós estamos com a Bruna aqui, que ela conhece muito desse assunto de algoritmos, e vamos ouvir então a opinião dela sobre o Elon, né? Essa notícia aí que o chip, ele acessou universos paralelos. Que história é essa? Conta pra gente. Ele foi pro multiverso? Tá bom, eu tenho opiniões sobre isso. É o seguinte, primeiro a gente pode depois falar um pouco mais sobre computação quântica versus clássica, mas assim, sobre esse resultado da Google, esses resultados que eles usam para testar se o computador quântico é melhor, principalmente esse da Google, que não é o primeiro, né? O primeiro foi de 2019, que eles chamam de vantagem quântica. Geralmente ele é bem feito para um computador quântico. Ele é algo que se espera mesmo que o computador quântico seja melhor, então essa super vantagem, primeiro que às vezes eles exageram um pouco no número, porque você não tem muito como chegar no número exato. Falaram então, que eles podem inventar qualquer coisa. Eles colocam quantos zeros eles quiserem, né? Então, em 2019, por exemplo, eles falaram que o resultado deles demorava o quê? 2 anos? Eu não lembro, muito tempo. Aí veio a IBM, fez o mesmo negócio, e aí era tipo 2 dias. Né? Num computador clássico, né? Num computador clássico, e aí era 2 dias. Então é sempre isso, vai depender de um outro grupo testar com computador clássico, computador quântico, pra gente realmente saber o número. Claro, impressionante, legal, deu um artigo e deu o que falar. Aí, sobre a questão de, nossa, acessou multiversos, né? A questão é que, assim, a física quântica tem uma matemática muito sólida, tem fenômenos, assim, muito estabelecidos. A gente conhece tão bem que a gente usa para laser, a gente usa, né, para transistores, né, para os computadores que a gente tem agora. Que mais? Para tratamento oncológico. Tratamento oncológico, né? Aquelas ressonâncias magnéticas. Ele tá na nossa vida. A gente conhece bem matematicamente e fenômenos. Mas você tem algumas questões, assim, mais filosóficas que estão em aberto e que dão abertura para interpretações de mecânica quântica. Não é nada de místico. São coisas assim, o que exatamente é a função de onda, né? Que é aquela coisa que a gente entende como que está aguardando ali, que garante a superposição, aquela história do gato Schrödinger. Muita coisa se passa por uma entidade que funciona muito bem matematicamente, mas que, assim, tem perguntas em aberto. E uma das interpretações que vem daí é a de muitos mundos. E a de muitos mundos interpreta que... É uma coisa assim, em vez... a gente tem a história do gato Schrödinger, né? Que ele tá numa caixa, numa superposição de vivo e morto. E aí você tem que observar, né? Tem uma definição física do que é observar, mas a gente usa, né, nesse experimento mental, nesse exemplo, só abrir a caixa. E aí colapsa e ele tá vivo ou morto. Mas o que é esse colapso, né? E algumas vertentes pensam que, na verdade... Para que faça sentido, né, segundo essa vertente, tudo continua acontecendo. Ele está vivo e ele está morto, só que, né, em mundos, em ramificações, né? O que é um negócio, assim, resolve algumas perguntas. Eu, particularmente, não confio muito nessa teoria. Eu acho que adiciona muita complexidade, acho muito meio difícil, não tem muito como provar. Como se tivesse um mundo onde a gente não tá tendo esse papo agora. E o mundo que a gente está tendo outro papo completamente diferente. Então, assim, ela resolve alguns buracos, cria outros, assim como todas as interpretações. O problema das interpretações é que é difícil de você criar um experimento que vá falar, nossa, excluir tal coisa, né? Tem um vácuo aí de informações e os caras fazem conta e falam, pode ser isso, mas não quer dizer que seja. É isso? O que acontece, Vilela, é que essas interpretações... Na verdade, uma teoria física, uma teoria científica, ela tem que ter o embasamento dos princípios físicos, a matemática e os observáveis. Você tem que ser capaz de fazer experimento. Replicar? Senão, replicar, fazer um experimento e você medir. Sim. Porque senão vira um argumento, vira uma retórica, tá? Essa questão de interpretações é uma coisa rica, mas interpretação, qualquer um pode ter uma interpretação. O Zezinho tá fazendo, ele tem uma interpretação tão válida quanto a interpretação de muitos são anjos. Pode ser mãos de anjos. Mãos de anjos, perfeito. Por exemplo, olha um exemplo com mãos de anjos. A Lua, ela só faz o movimento dela porque tem anjos que mudam ela, só que quando você olha, os anjos desaparecem. Exato. Isso
do ponto de vista científico, para mim, tem o mesmo valor que a interpretação de muitos mundos, porque não tem um observável. Então, a gente chama que é uma interpretação, não é uma teoria, tá? E aí, quem falou isso, essa notícia foi uma C-Level do Google, tá? Você acha essa matéria pra gente, por favor? Como eles procuram? Google... Para o Google Willow, e ela vai aparecer lá, Universos Paralelos. Quero ver como você vai escrever o Willow, hein? É Elon Musk ou Willow de... Não é? Não é? É W... Acho que é com W-I-L-L-O-W, nossa assim. E o ponto é que ela falou isso porque os americanos são especialistas em vender e fazer marketing. Ah, com certeza. Tá? Então, ela falando o que pra mim é uma bobeira... Até porque os caras precisam de dinheiro pra pesquisa, dinheiro pra desenvolvimento e tudo mais. Nós vamos continuar falando dessa frase dela por mais 4 anos. Tá? Então, assim, é uma jogada de marketing, especialista. E multiverso tá em alta, né? Tem vídeos e séries. Você assistiu o Dark Matter, o Matéria Escura? Não assisti. Que é sobre isso daí, né? Sobre mundos paralelos, né? Então, essa é uma das interpretações. E aí o que a Bruna tava comentando aqui. Mas que doideira. É como... Um computador normal faz a conta só no nosso mundo e esse computador é mais rápido porque ele usa mundos paralelos para processar, é isso? Pois é, e tem uma galera que acha que é por aí mesmo, porque assim, nossa, da onde vem a capacidade computacional para se criar isso? Mas aí tem toda uma argumentação que não, isso daí não é sólido o suficiente. Você tem a interpretação mais, eu diria, mais comum, que é a interpretação de Copenhague, que é que realmente acontece um colapso e tal. Cada uma tem alguns buracos, assim, epistemológicos, claro, mas o ponto principal é o funcionamento no computador quântico pouco tem a ver com isso, com as interpretações. Do mesmo jeito que a gente faz um laser, do mesmo jeito que a gente aplica física quântica, a gente aplica computação quântica independente dessas interpretações. Entendi. Por isso que muito exótico isso que usaram na promoção, assim, claramente para instigar ali uma conversa. Assunto até agora, passou o quê? Um mês. Mas eu acho que é bom, Vilela, a gente também comentar o que é um computador quântico. Qual é a diferença. E esse falou que esse ano é especial por quê? Esse ano, 2025, completou 100 anos que o físico alemão Heisenberg publicou os trabalhos dele sobre a teoria quântica. Faz 100 anos já. Faz 100 anos. Acho que era uma coisa muito mais recente. Não, essa é a teoria mais avançada, mais bem testada que existe. É a coisa mais precisa que o ser humano fez em qualquer área. É mesmo? É a física quântica, tá? Então, assim, é a teoria mais avançada que existe. Ela é real, a gente mede, a gente faz experimento, nossa vida depende disso. O PIB dos Estados Unidos hoje, que é 27 trilhões, 1/3, 10 trilhões está relacionado a física quântica. A tecnologia quântica movimenta um mercado trilionário no Brasil. Eu não faço ideia. Semicondutores, lâmpadas LEDs, computadores, celulares. LED ganhou o prêmio Nobel recentemente por o LED azul, né? Tem a ver com... É física quântica. Basicamente, tudo que é miniaturizado precisa, assim, de entendimento da física quântica para fazer sentido. Google sugere que seu chip quântico pode sugerir. Eu acho legal o sugere, né? Tipo, ele faz uma sugestão. Aí você que compre. Então, isso daí pra mim joga contra a ciência, tá? Porque dá um ar de esoterismo. E aí, quando cria um ar de esoterismo, começa a vir o coach quântico e vender colchão quântico. Essa semana passada aí o colchão quântico. Puxado. Olha lá o Willow ali, ó. Tá vendo o circuito ali, ó? Olha que bonito. É um negócio legal. Ó, eu trouxe aqui alguns materiais. Aqui nós temos, por exemplo, um processadorzinho. Deixa eu ver. Esse aqui é um clássico. A Bruna tá me devendo o presente inútil também. Que eu o Willow seria esse processadorzinho aqui, ó. Só que o deles é quântico, tá? Você vê que é até parecido. Isso aqui é de um computador normal. Tá. É um chip. É um chipzinho. Mas é importante que a gente fique atento com esse negócio da física quântica, porque na semana passada um cara que eu gosto muito, o Lucas Luco, falou que aprendeu física quântica e só depois que ele aprendeu física quântica ele ganhou dinheiro, ficou feliz, ficou forte. Aí tá confundindo com não, então você segredo. Tá sendo enganado. Tá? Física quântica, Vilela. Ó, esse é um livro de física quântica. Folha aí pra você dar uma olhada. Ó, abre qualquer página. Mano. Ó, isso aqui é física quântica. Eu acho que o Lucas Luco não leu isso aqui. Eu acho que não isso foi é física quântica. Entendeu? É isso, física quântica. Não tem nada, não é uma questão mapa mental, aquele não tem nada de desenho. Tem isso no Canadá, Bruna? Mapa mental de física quântica? Nossa. Você aprende isso lá na Waterloo? Não. Eles têm, na verdade, é um negócio que eu tô estudando um pouco por conta justamente essa dinâmica aí do esoterismo, né? Você tem... É física quântica ou mecânica quântica ou é a mesma coisa?
As pessoas usam, geralmente, para as matérias, física quântica é a mais introdutória, que na verdade são, tipo, quase uma revisão histórica do que aconteceu no começo do século, as coisas do Heisenberg. As primeiras coisas que começaram a indicar que a física não era bem do jeito que a gente pensava e tinha que criar uma nova teoria. A mecânica quântica, geralmente, são as coisas que estão naquele livro, uma coisa mais matematicamente robusta. Mas acho que tem alguma distinção. Não, eu já vi essa distinção seria um exagero, tá? Eu acho que pode falar um ou outro, não faz diferença, mas historicamente nós temos, por exemplo, a física estatística e a mecânica estatística, tá? Então, o que eu vi, tá, é que a mecânica quântica está mais vinculada à matéria e a física quântica mais campos, tá? Mas isso é de uma bobeira, porque, é tudo física. Então, eu já li isso daí. Entendeu? Mas assim, você conhece alguém que já falou isso pra você? Você aprendeu? Eu também não. Vira e mexe me pergunta. Não faz diferença. É uma coisa histórica, entendeu? Ficou assim como a gente usa o sentido da convencional da corrente elétrica. A corrente elétrica vai pro lado contrário de onde mostra os livros. Mas você começou falando sobre esse ano que é especial e não terminou. Vamos lá. 100 anos atrás, 100 anos, o físico alemão Heisenberg, ele construiu a teoria subjacente da mecânica quântica. Tá? Antes de Heisenberg, nós tínhamos o Einstein, por exemplo, o Planck, o Bohr, que eles encontraram prescrições para descrever os fenômenos da natureza. O que é uma prescrição? Não é uma descrição completa, tá? Mas é assim, se o fenômeno for esse, faz desse jeito. Sim. Só que isso gera um rompimento total com a física clássica, tá? O que o Heisenberg conseguiu notar é que todos esses fenômenos tinham algo em comum. Tá? Todos eles tratavam de pouquíssima energia, e a energia sempre estava confinada num lugar muito pequenininho. Tratava de assuntos como invariantes adiabáticos, é um assunto da física, e ele conseguiu estruturar toda essa física num formalismo novo. Só que esse formalismo era uma coisa assustadora, porque ele rompia completamente com as ideias de Newton, tá? No que diz respeito à cinemática. O que é cinemática? Aquilo que envolve velocidade, posição, mas ele manteve a estrutura do Newton na mecânica, por isso que chama mecânica quântica. A ideia da força é igual a massa vezes a aceleração, ele manteve essa forma dessa equação, mas com coisas completamente diferentes no que diz respeito à posição e velocidade, entravam operadores. Quando ele fez isso em 1925, que já é algo milagroso, 3 meses depois, o Bohr e o Jordan reinterpretaram a mecânica que ele construiu, a teoria que ele construiu, e falou: olha, o que você está fazendo, Heisenberg, é trabalhar com matrizes, tá? E aí eles fizeram algumas modificações, e desde então, desde 1925, a gente está fazendo rigorosamente, porque é perfeito o que ele fez, foi maravilhoso. Nós acrescentamos coisas novas, tá? Disso daí, Vilela, trouxe o mundo moderno que nós conhecemos. E aí, hoje, o mundo, a tecnologia que nós utilizamos, ela é basicamente tecnologia quântica, as mais avançadas, tudo que é miniaturizado. E a ONU, para coroar esse centenário desse trabalho maravilhoso que mudou o mundo, tá? Ela elegeu esse ano como o Ano Internacional das Tecnologias Quânticas. Então, acontecerá muitos eventos no mundo, tá? E também no Brasil. E além disso, isso está vinculado com a nova tecnologia que vai entrar, que é a IA e a computação quântica. E eventualmente essas duas coisas juntas, tá? Que é o que a Bruna está estudando no Canadá.